Já o São Paulo está ainda mais revoltado com a arbitragem e a Federação Paulista depois da divulgação dos áudios da conversa entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo na marcação do pênalti para o Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Trago atualizações fundamentais sobre o tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, ainda mais revoltado com a arbitragem e também com a Federação Paulista. Tudo porque nessa terça-feira, dia seguinte à derrota por 1-0 para o Palmeiras, houve a divulgação da conversa entre o árbitro de campo, o Flávio Rodrigues Souza, e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Guarizo do Amaral. O São Paulo tinha esperança de que o árbitro de vídeo tivesse tentado convencer o árbitro de campo da não marcação do pênalti, que só o Flávio Rodrigues Souza havia visto. Vitor Roque se choca com o Arboleda, mas fica muito claro para todo mundo que o Vitor Roque começa a cair antes mesmo desse contato. Pois bem, o áudio foi divulgado, vazado, e a irritação se tornou ainda maior porque o Rodrigo Guarizo do Amaral disse o seguinte, abre aspas, o Arboleda fez o calço com a perna esquerda no Vitor Roque. O pênalti está confirmado. Você, torcedor do São Paulo, pensa o quê sobre essa situação? Dirigentes do Tricolor prometem reclamar, prometem questionar a federação e também os métodos da comissão de arbitragem, mas a grande verdade é que não há nada que possa ser feito para reverter o resultado. A final do Campeonato Paulista terá Corinthians e Palmeiras e o São Paulo pretende utilizar esse período de 20 dias sem jogos para se ajustar para o Campeonato Brasileiro. Talvez a pergunta mais importante do torcedor são paulino nesse momento é sobre o futuro de Zubeldia e a forma como o São Paulo foi eliminado, com um resultado injusto por conta da marcação desse pênalti, deve dar sobrevida ao treinador argentino. Boa noite, Nicola. Esse juiz mais o VAR ferraram o meu São Paulo. Esses juízes ruins estão acabando com a vontade de assistir aos jogos no nosso país. É importante a gente voltar nesse assunto, embora seja chato, mas vou tentar não me alongar e não falar muitas vezes. Mas ontem, o Rodrigo, deixa eu pegar o nome do cara certinho, Rodrigo Guarizo do Amaral era o VAR, né? O árbitro em campo era o Flávio Rodrigues Souza. O Flávio marca um pênalti equivocado, porque o Vitor Roque, percebendo o choque com o Arboleda, se antecipa e se joga, e depois o árbitro de vídeo, o Rodrigo Guarizo do Amaral, confirma a marcação do pênalti. A gente tinha muita dúvida se o árbitro de vídeo o que o árbitro de vídeo havia falado para o Flávio Rodrigues de Souza, e hoje foi divulgado o diálogo, a conversa entre as partes, e o Guarizo do Amaral disse para o árbitro em campo, o Arboleda fez o calço com a perna esquerda no Vitor Roque, o pênalti está confirmado. Acho que é motivo para punição para ambos. A eliminação do São Paulo passa muito pela intervenção do árbitro de vídeo e também do árbitro em campo. Como pode o São Paulo culpar o erro da arbitragem, sendo que não chutou uma bola sequer no gol? Reinaldo, a performance do São Paulo, esportivamente falando, não foi boa. O Caleri desperdiçou uma chance incrível logo depois do gol do Palmeiras. Teve também duas cabeçadas, uma próxima no segundo tempo e a outra que o Everton defendeu sem grande dificuldade, mas foi um São Paulo que teve muita posse de bola, mas pouca efetividade. José Aparecido, Nicola, o que você achou do jogo de ontem? Palmeiras e São Paulo. E agora o Zubeldia cai ou não cai? E o Milionário fechou ou não? Zé, vou começar pela última. O Marinax ainda não fechou com o São Paulo, mas as conversas estão em estágio bastante avançado e existe enorme expectativa de que esse pré-contrato seja assinado muito em breve. Sobre o jogo, achei um jogo abaixo das expectativas. A escalação dos dois times de maneira bem ofensiva me fazia imaginar um jogo com mais alternativas, com mais chances claras, e não foi o que a gente assistiu, né? Nicola, se o Zubeldia for demitido, Pedro Martins pode assumir? Augusto, o nome do Pedro Martins é muito melhor avaliado pelo torcedor do São Paulo do que propriamente pelos dirigentes. E esse namoro entre São Paulinos e Pedro Martins é um namoro super antigo, né? Já existiram conversas, já existiram sondagens, mas nunca rolou de estar próximo de fechar, até porque o Pedro sempre trabalhou no exterior e nunca demonstrou grande vontade de trabalhar no Brasil. O que existiu foi, de fato, uma conversa forte com o Fernando Diniz, mas a negociação foi abortada por conta da repercussão muito negativa. Até estava conversando hoje com um dos representantes do Diniz, e eu perguntei como é que estava essa história, e a resposta foi assim, ó,
esfriou. A rejeição da torcida fez o São Paulo recuar, tá? Então, diante desse cenário, dá para descartar Fernando Diniz do cargo de técnico do São Paulo. Acho uma decisão absolutamente salutar, né? Contratar o Fernando Diniz é fria. Nicola, sou corintiano, mas ontem o São Paulo foi roubado, porque agora o Abel não reclama. O John toca num ponto importante, né? O Abel é um dos caras mais chatos em entrevista coletiva. O Abel, ele passa do ponto, reclama demais da arbitragem, e um cara que pega tanto no pé da arbitragem e que vive insinuando esquemas, seria muito legal da parte dele se ele chegasse ontem e admitisse, pessoal, sou o primeiro a reclamar da arbitragem quando me prejudica e hoje sou obrigado a admitir que houve um erro a favor do Palmeiras. Mas os caras também sempre pensam muito no próximo jogo, né? E se você adota um discurso desse, você pode se colocar mal com o árbitro da próxima partida. Mas enfim. Reinaldo Peixoto, por que os São Paulinos não falam que o time entregou o jogo da Ponte Preta para tirar o Palmeiras? E o que aconteceu ontem foi bem feito. São Paulo, o Palmeiras e a Ponte brigavam pela classificação no grupo e o São Paulo, de virada, perdeu para a Ponte Preta dentro de casa. Jefferson Matos, a diretoria do São Paulo e o grego Marinak já teriam acordado entre si investimentos. Parte desse investimento já teria sido até direcionada ao time profissional. Jefferson, vamos lá. Eu me sinto bem confortável para falar sobre o tema, porque, cara, felizmente tem uma fonte bem importante lá do São Paulo que tem me ajudado muito nessa situação. Não há nada assinado ainda, tá? São Paulo e Marinak discutem minutas de um pré-contrato. Então, acho impossível, ou praticamente impossível, que o Marinak já tenha adiantado dinheiro antes de assinar pelo menos o pré-contrato, tá? Nessa semana também o Zanqueta, que cobre o São Paulo e é muito próximo do Júlio Casares, chegou a afirmar que já estava definida a divisão dos 100 milhões de dólares que o Marinak prometeu investir em 5 anos. Então, o São Paulo já sabia quanto dessa grana seria para o futebol profissional, quanto seria para a base. Essa minha fonte, que dialoga diariamente com o staff do Marinak, assegura que ainda não há um acordo específico sobre a divisão da grana. O aporte é de 100 milhões de dólares, vai ser feito por mais ou menos 5 anos. O Marinak já concordou em investir no time principal, uma pequena parte, mas não há um percentual definido, tá? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Alguma chance de Zubeldia ser demitido? Há dois pontos que jogam a favor do Zubeldia. O primeiro deles, o fato de o São Paulo ter sido eliminado do Campeonato Paulista de pé. Nicola, mas o São Paulo jogou mal contra o Palmeiras. Isso é verdade. Mas também não dá para dizer que o Palmeiras deitou e rolou contra o São Paulo e a eliminação se deu por conta de um pênalti irregular. Segundo ponto, o São Paulo tem encontrado enorme dificuldade em fechar com um técnico. O único nome que de fato foi um consenso, ou quase um consenso interno no São Paulo, era do Diniz. E o Diniz topou trabalhar no São Paulo, mas a repercussão foi tão negativa que o São Paulo abortou essa ideia, tá? Então hoje jogam a favor do Zubeldia a dificuldade na busca por um outro técnico e também o fato dele ter terminado o Campeonato Paulista de forma digna, vamos dizer assim, tá? O John tá perguntando, o Galo não pagou a compra do Davidson, essa que você já tinha perguntado. O Fábio Schultz, Mikael do CAP é um bom nome para a seleção brasileira. Será que já? O Tem Base, gosto mais do Ederson do que do Alisson, eu também, mas os dois já estão batidos. Eu daria uma chance de verdade para o Bento, que já vem mostrando há tempos que merece. Gosto demais do Bento também. Rapaziada boa, ficamos aqui com mais um giro de notícias do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto e fortalecer a gente aí com a sua inscrição, caso não for inscrito. Se você for inscrito, a gente agradece já, desde já. A gente dá aquele muito obrigado aí pra você, valeu? E é muito gratificante ter a sua participação todos os dias aqui quando a gente solta os vídeos do maior clube do Brasil. E a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.